Um dos fascínios da arqueologia romana é a descoberta dos grandes portais que os arquitetos daquela época construíam. Fascinantes, com suas torres, com suas colunas, com sua suntuosidade. Estes portais nos lembram uma história fascinante ocorrida na época do Novo Testamento. O protagonista, Jesus Cristo. Ao entrar em Jerusalém, o rosto de Cristo parecia iluminado por sua realeza. A multidão que o acompanhava gritava de maneira efusiva: "Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi." Pena que boa parte dessa multidão, poucos dias depois, prefere Barrabás a Jesus Cristo. A rejeição foi algo realmente inexplicável. Hoje Cristo gostaria de entrar numa outra porta, não mais a porta de Jerusalém, mas a porta do nosso coração. Estaria você disposto a abrir hoje o seu coração a Cristo? Pense nisto. Esta é a mais importante decisão de toda a sua vida. Não sei quantos se lembram. Eu disse, creio porque sou cético. E era isso mesmo que eu queria dizer. Creio porque eu sou cético. Cético para quê? Para acreditar em coincidências. Não sou matemático. Minha área não é matemática. Mas eu aprendi um pouco de matemática para descobrir a lei das probabilidades combinadas. O que significa a lei das probabilidades combinadas? É o seguinte, qual a chance matemática que você tem se colocar 10 moedas numeradas de 1 a 10 no seu bolso e tentar tirar na sorte a moeda número 1? Entenderam? Você tem 10 moedas numeradas de 1 a 10. Coloque-as no bolso e misture. Qual a chance matemática que eu tenho de enfiar a mão e tirar na sorte a moeda número 1? 1 em 10. E qual a chance matemática de tirar a número 1 e a número 2 em seguida? Seria 1 em 100. Qual a chance matemática de tirar a número 1, número 2 e número 3? 1 em 1000. E no final vou ter uma chance em 10 milhões de tirar uma moeda atrás da outra na sorte, sem errar nenhuma. Noutras palavras, a chance matemática de uma coisa acontecer por mera coincidência é infinitamente remota. Então eu faço um desafio a você. Qual seria a chance matemática de uma profecia da Bíblia se cumprir por mera coincidência? Vamos trabalhar um pouquinho com a mente do cético, tá bem? Imagine por um momento que não existe Deus. Imagine por um momento que a Bíblia é apenas um conto de fadas, um livro qualquer, um livro que não tem sentido acadêmico, científico, filosófico. Imagine por alguns minutos. A Bíblia contém profecias. Qual seria a chance matemática de uma profecia da Bíblia se cumprir nos mínimos detalhes por mera coincidência? Guarde essa pergunta e depois desse estudo você tente me responder. A Bíblia conta uma história interessante que está no Evangelho de Lucas. Aqueles que trouxeram a Bíblia, por favor, abram comigo. Lucas, capítulo 19, versos 28 em diante. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiu no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
Aqui tem uma foto, uma pintura que ilustra a entrada de Jesus em Jerusalém. Imagine a situação. A multidão estava vibrante atrás de Jesus, gritando com voz bem forte: Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito o que vem no nome do Senhor. E eles clamavam: Baruch Rabá, Beshem Adonai, Baruch Rabá, Lamelech Israel, o rei de Israel. Bendito o rei de Israel. Na verdade, eles não tinham os ramos como esse quadro mostra, ali é um erro. Os judeus pegavam os ramos e balançavam na festa do Luab. Aqui não era a festa do Luab, tá certo? Jesus estava perto da Páscoa. A Bíblia diz que eles estendiam os ramos no chão. Por que isso? Quando um rei ia se aproximando de um lugar, as pessoas, querendo se demonstrar fiéis a ele, súditas dele, tiravam a sua capa e cobriam o chão para que o rei pudesse passar por cima com seu jumentinho. Alguns na multidão eram tão pobres que não tinham uma capa. Então não lhes restava mais nada a fazer senão pegar uma folha e colocar no chão. Era uma maneira de participar da adoração a Jesus. Quando Jesus chegou à porta, os fariseus falaram: Mestre, aqui é uma casa de oração. Os teus discípulos estão falando muito alto. Por favor, mande-os calarem a boca. E Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Na língua grega em que esse texto foi escrito, há um pronome demonstrativo que não é muito reforçado na tradução em português. Jesus parece apontar para aquelas pedras que estavam ali em Jerusalém quando ele fez essa declaração. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas como as pedras poderiam clamar? Pedras não falam. Seria apenas uma onomatopeia? Eu tenho algumas perguntas. Esta frase de Jesus me chama a atenção, tanto que na semana nós colocamos o título Pedras que Clamam. As perguntas seriam as seguintes: onde tudo isso aconteceu? Vamos fazer uma viagem arqueológica a Israel e descobrir nesta noite onde tudo isso aconteceu. Segundo, o que quis Jesus dizer com aquelas palavras? Terceiro, qual o significado deste evento para hoje? Bem, Jesus desceu de Betfagé, ele estava em Betfagé, perto de Betânia, para Jerusalém. Jesus nunca morou em Jerusalém. Jesus morava no norte de Israel, aqui perto do Mar da Galileia, na cidade chamada Cafarnaum. Num dos dias aqui, se eu não me engano, na quarta ou terça-feira, nós vamos ter uma palestra sobre as escavações arqueológicas da cidade de Cafarnaum, aonde Jesus morou. Vocês vão descobrir coisas interessantes. Você sabia que Jesus foi expulso de casa e teve que morar de favor na casa de sua própria tia? Aonde está isso na Bíblia, pastor? Venha nessa palestra e você vai descobrir. Hoje eu não falo nada. Então Jesus desceu para Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui em Betfagé, entre Jerusalém e Belém, em Betfagé, aconteceu aquele episódio do jumentinho, que Jesus pega o jumentinho e começa a descer. Quando Jesus sobe o Monte das Oliveiras, lá do alto ele vê Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele teve essa visão de Jerusalém, do alto do Monte das Oliveiras, esta fotografia foi tirada do alto do Monte das Oliveiras, na mesma perspectiva que Jesus teve naquela ocasião, naquela altura. A única diferença, é claro, que na época de Jesus se viam outras construções, que não estas. Mas os muros ainda estão lá, o contorno dos muros ainda estão aqui. Jesus então falou: Ah, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir você como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, e você não deu atenção. Ah, Jerusalém, se você soubesse o que vai acontecer à sua paz. Isto é um trocadilho em hebraico. A palavra Jerusalém em hebraico, pasmem, significa habitação da paz, Yerushalayim. Jesus então fez um trocadilho. A habitação da paz. Se você soubesse o que vai acontecer à sua paz. E hoje, se há uma coisa que não existe em Israel, é paz. Me chamou a atenção quando a gente ia para a universidade hebraica, que sempre no ônibus o rádio era ligado na maior altura. E eu perguntei a um colega judeu, por que os rádios nos ônibus sempre, nos autocarros, são altos assim? Ele falou, porque o país está o tempo todo em pé de guerra, pronto para um ataque dos palestinos ou dos países árabes. Então todo mundo tem que ter comunicação.
Quando o telemóvel não era um aparelho tão popular de todo mundo poder ter, crianças de 8, 7 anos já tinham seu telemóvel em Israel, para tornar fácil os meios de comunicação, caso as pessoas tivessem que fugir. Não era fácil mesmo. Então, ali no rádio, o locutor já anunciava, se houvesse algum problema, e o motorista do autocarro já sabia para onde levar o autocarro com as pessoas, tudo estava preparado. Sempre, quem está acostumado com Israel sabe que, às vezes, no meio do trânsito na rua, todo mundo para, porque tem uma caixa estranha ali, e a polícia vem e cerca o quarteirão até descobrir se não é uma bomba. Assim é Jerusalém. Na época de Jesus, havia 3 pontos que nos chamavam a atenção. Então, vamos agora para uma sala de aula. Hoje, aqui você tem o Domo da Rocha, que é o templo muçulmano, perto da mesquita de Al-Aqsa. Na época de Jesus, onde hoje é o Domo da Rocha, ficava o templo judeu. Aqui, nessa segunda seta, ficava o Vale do Cedron. E na terceira seta, onde nós estamos, ficava o Monte das Oliveiras. Então, vamos lembrar quais são os 3 pontos geográficos da época de Jesus? O que ficava aqui? Eu não ouvi, eu quero uma resposta bem firme. O que ficava aqui? Templo. Aqui? Vale do Cedron. E onde nós estamos aqui, a terceira seta? Monte das Oliveiras. Na época de Salomão, aqui ficava o templo, na época do rei Salomão, os muros, o Vale do Cedron e o Monte das Oliveiras. Por que eu destaquei esses 3 episódios? Sabem por quê? Na cultura judaica, aquele local é o local do juízo final. Ali é o local onde Deus iria operar maravilhas por meio do seu povo. Segundo a cultura judaica, neste lugar, entre o templo, o Monte das Oliveiras, o Vale do Cedron, seria o local do juízo final de Deus. Uma coisa curiosa, aqui onde Jerusalém foi construída, era também chamada de Monte Sião. Onde ficava o templo era o Monte Sião. Vamos ver algumas passagens do Antigo Testamento que falam desses lugares. Veja essa profecia. Zacarias, capítulo 14, 4 e 5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Por que eu sublinhei a palavra Oriente? Em Israel, o Oriente tem um significado muito especial. O Oriente é símbolo da onde Deus vem para salvar o seu povo. Se você der uma breve olhada na Bíblia, você vai ver que o Jardim do Éden foi plantado na banda do Oriente. No livro do profeta Ezequiel, o anjo com o selo de Deus vem da banda do Oriente, ou do nascente do sol. No livro do Apocalipse, o anjo que sela os 144.000 também vem da banda do nascente do sol. No Armagedon, o rio Eufrates é seco para preparar o caminho dos reis que vêm da banda do Oriente. A volta de Jesus é descrita como uma nuvenzinha que vem da banda do Oriente. Então, o Oriente, na mentalidade judaica, significa o caminho da salvação. E é interessante que a profecia mostra o lado do Oriente. De fato, aqui está o Oriente de Jerusalém. O sol nasce aqui. Então você vê o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para a banda do Oriente. Continuando. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, o Vale do Cedron. E metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Esta profecia do Antigo Testamento aponta para o juízo final e demarca aquele lugar ali. Existe um outro texto muito curioso no Antigo Testamento, uma outra profecia, que também faz referência àquele lugar. Joel, capítulo 2, versos 32 até o capítulo 3, verso 2. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no Monte Sião, local do templo, e em Jerusalém estarão os que escaparem, diz o Senhor.
e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo, em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra. Israel hoje, nós sabemos, pela profecia, não é mais literalmente o Israel moderno, o Estado israelense. Israel hoje é o povo de Deus, de todas as etnias, de todas as tribos, de todas as culturas. Todos nós que aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, somos, segundo a Bíblia, descendentes de Abraão pela fé. Então, onde você lê Israel, aplica-se a todo o povo de Deus, não necessariamente ao israelense. Agora, no período mais antigo, é interessante que o julgamento sempre ocorria nas portas das cidades. E ali naquele muro, naquela parte que eu mostrei para vocês, existe uma porta. E esta porta era chamada de Porta Oriental, porque ela dava acesso à banda do Oriente. E os judeus, quando viam aquela porta, lembravam das promessas do Antigo Testamento, que um dia o Rei dos Reis viria por ali. A porta da salvação. Aliás, não é por menos que até hoje, aquele lugar, aquela porta oriental, é muito destacada. Ela é importante para todos os grupos. Só para vocês terem uma noção, para os judeus eu já mencionei que a porta oriental era a que marcava a vinda do Messias. Para os muçulmanos, aquela porta oriental ali de Jerusalém marca o local do juízo final de Alá sobre todas as nações. É ali que Alá, segundo o Islã, irá julgar o mundo. Segundo os judeus, é ali também que haverá o juízo final. E segundo os cristãos, também. Mesmo os adventistas. Ellen White, no livro Grande Conflito, diz que a Nova Jerusalém, quando vier depois do milênio, ela descerá justamente ali no Vale do Cedron. O Monte das Oliveiras vai se fender e a Nova Jerusalém vai descer ali. Então, mesmo na teologia adventista, aquele é um lugar muito especial. E para cristãos, de um modo geral, uma coisa me chama a atenção. Os muçulmanos acreditam que ali, como vai ser o juízo de Alá, os primeiros mortos a ressuscitarem durante o juízo serão aqueles que estiverem sepultados ali. Então, os muçulmanos construíram, diante da porta oriental, um cemitério. Na verdade, há um segundo motivo pelo qual eles construíram um cemitério ali. O primeiro é este. O segundo vou revelar daqui a pouquinho. O primeiro, porque como ali vai ser o juízo de Alá, ali eles colocaram aqueles que vão ressuscitar primeiro. Se você descer o Vale do Cedron até o outro lado, você vai descobrir um enorme cemitério judeu. Os judeus também consideram aquele local tão sagrado que também construíram um enorme cemitério ali. E pena que eu não tenho um slide aqui para mostrar, os cristãos também, aqui do lado, nessa banda da esquerda, construíram um enorme cemitério. Cristãos, judeus e muçulmanos colocaram um cemitério ali porque acham que ali é um local sagrado, onde vai haver o juízo final. Eu, particularmente, como adventista, não acredito que seja necessário enterrar um ente querido ali ou ser sepultado ali. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar ao mesmo tempo, num abrir e fechar de olhos. Não importa se morri no Brasil, em Portugal, na África, em Moçambique, na Angola, ou no Egito, ou nos Estados Unidos, ou se morri agora ou há 2000 anos atrás. Cristo vai me ressuscitar. Isso para mim não é motivo. Mas eu trago essa curiosidade para vocês. Da onde vem essa tradição de considerar aquele local um local tão importante, o local do juízo final de Deus? Bem, na época de Jesus, Cristo veio pelo Monte das Oliveiras, passou pelo Vale do Cedron e entrou justamente na porta dourada que dava acesso ao templo. E foi em frente à porta dourada que Jesus pronunciou as palavras: "Em verdade vos digo que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão." Esta é uma maquete do templo da época de Jesus. Assim era o templo que Jesus conheceu. Aqui estava o pórtico de Salomão, como dizem, onde ficavam os animais e, segundo a opinião de alguns, onde também havia os vendilhões do templo. Aqui havia o pátio e aqui o lugar interno, o Santíssimo. Aqui os muros de Jerusalém.
Do lado tinha a fortaleza Antônia dos romanos, da qual eles acompanhavam todo o movimento no pátio do templo e ficavam vigiando para ver se não havia nenhuma revolução ali da parte dos judeus. Aqui ó, a mesma maquete vista de cima e um desenho dela também. Bem, hoje, se você for àquele lugar em Jerusalém, você vai ver uma porta fechada. Curioso, uma porta fechada. Conseguem perceber uma porta aqui no muro? Percebem um umbral aqui como se fosse um número 3, deitado? Por que ela estaria fechada? Qual é a segunda razão para a existência de um cemitério muçulmano aqui? Lembra que eu falei que a primeira razão? Porque eles acreditam que aqui vai ser o juízo final. E qual outra razão para os muçulmanos terem um cemitério ali, pastor? Daqui a pouquinho vamos revelar. Esta porta existe desde quando? Vamos fazer uma pesquisa arqueológica agora nesse momento. Os muçulmanos chamam aquela porta de Bab al-Dahabi, porta querida. E você se lembra que ela tem duas bandas, não tem duas bandas? Eles chamam a primeira banda de Bab al-Taha, porta do arrependimento, e a segunda de Bab al-Rahma, a porta da misericórdia. Os judeus já chamam de Sha'ar ha-Hakmin, porta da misericórdia. Normalmente, os guias turísticos mostram para aqueles que vão a Israel aquela porta com o nome de Porta Dourada. Por que ela recebeu o nome de Porta Dourada? Golden Gate, em inglês. Por um erro de tradução. Quando a Bíblia foi traduzida, Jerônimo pensou que a palavra grega Horaia, bela, porta formosa, seria porta de ouro, e acabou traduzindo por porta áurea, porta dourada. Foi um erro de tradução, mas isso não importa. Quer ela se chame Porta da Misericórdia, Porta Oriental, Porta Dourada, o que nos interessa é que foi por ali, por aquela região que Jesus passou. E o que há de belo naquela profecia? Bem, lá dentro hoje nós temos a esplanada da Mesquita de Al-Aqsa, e aqui está a porta fechada. Desde quando essa porta existe? Deixe-me contar uma história para vocês. Os muçulmanos já têm esta porta lacrada ali desde o ano 691 depois de Cristo, quando a Mesquita de Al-Aqsa foi construída e o Domo da Rocha. Só que documentos mais antigos demonstram que mesmo antes desta data, mesmo antes da ocupação muçulmana, aquela porta já estava completamente bloqueada. Completamente bloqueada. Na verdade, tudo indica que ela foi bloqueada desde a época em que os romanos dominaram a região. Quando os romanos destruíram Jerusalém, aquela parte do muro parece ter ficado em pé. E com entulho, eles cobriram completamente aquela entrada ali, e ela perdeu completamente o seu acesso até o pátio onde estava o templo. No ano 70, depois que Cristo passou, ela foi bloqueada pelos romanos. Os muçulmanos vieram depois, reconstruíram os muros de Jerusalém, mas ao invés de reabrir a porta, mantiveram-na fechada. Em 691, construíram o Domo da Rocha, aquela bonita estrutura muçulmana, e de novo iriam abrir a porta, mas por alguma razão que eu ainda não revelei, deixaram a porta fechada. Em 1517, Jerusalém foi tomada pelos otomanos. E em 1542, esse sultão aqui, chamado Suleimã, o Magnífico, restaurou toda a estrutura da Porta Dourada. E novamente a manteve fechada e mandou construir aquele cemitério que eu mostrei para vocês. Agora eu vou revelar a segunda razão porque o cemitério foi construído. Suleimã estava começando a abrir a porta para tornar um livre acesso até o templo. E alguém chegou para ele e revelou-lhe um segredo. Magnífico, não abra esta porta. Ela está fechada há muitas gerações por um propósito. E ele perguntou qual? Nós devemos tê-la aberta. Se aqui vai ser o juízo final de Alá, ela deve estar aberta. Eles disseram não. Os judeus têm uma antiga profecia que o Messias entraria por esta porta com um poderoso exército. E por isso nós deixamos a porta fechada para impedir que esta profecia se cumpra. Suleimã pensou, é assim? Então já sei o que vou fazer. Eu quero colocar uma parede bloqueando a porta e vou ainda mandar construir um cemitério do lado de fora. Por quê? Bom,
como o Messias é um sacerdote, e segundo as leis judaicas, o sacerdote não pode pisar num cemitério para não se contaminar, então, tendo um cemitério aqui, jamais o Messias vai poder pisar aqui e a porta ficará fechada, essa profecia nunca vai se cumprir. E por ordem de Suleimã, ela permaneceu fechada. Mas quando ela foi construída? Flávio Joséfo já nos dizia que no seu tempo existia uma entrada ali. E eu quero mostrar para os irmãos algumas fotografias interessantes aqui dessa porta, que me indicam que ela já existia desde a época de Herodes. Do lado de dentro, nós temos duas portinholas menores, estão vendo aqui? Estas portinholas menores aqui são construção da época de Herodes. Notem que havia uma porta na época de Herodes e alguém construiu algo por cima. Existe um fenômeno curioso na arqueologia, a sobreposição de camadas que vai fazendo com que o terreno aumente, ele vai aumentando cada vez mais. Então, essa sobreposição, veja a foto tirada recentemente da mesma área. A porta está lá dentro, perceberam que nós estamos do lado de dentro da porta dourada. Lá está o muro, o Monte das Oliveiras, do outro lado está o cemitério. Nós estamos dentro, mostrando novamente aquela portinhola da época de Herodes. Então eu já aprendi que desde a época de Herodes havia uma abertura ali. Como é que você sabe, pastor, que isso aqui foi construído por Herodes? Muito simples. Há outras construções herodianas mostradas na maquete que mostram serem típicas daquele período. Deixe eu mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui está uma típica construção herodiana. Aqui eu tenho uma outra típica construção herodiana, mostrando que realmente aquela porta interna era de Herodes. Só que existe algo mais fantástico ainda. Segundo o testemunho de Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu do primeiro século, Herodes construiu aquela porta em cima da porta que já existia no tempo de Salomão. Vejam essa fotografia aqui. Vocês conseguem, deixe-me ensinar um truque de arqueologia para vocês. Hoje eu tive a oportunidade de visitar o sítio arqueológico de Mérida, lá na Espanha. E eu estava mostrando para os meus companheiros ali várias pedras romanas que foram, com certeza, trocadas de lugar. A gente chama isso de uso secundário, quando uma pedra sai daqui e é colocada em outro ambiente. Você sabe também datar, às vezes, uma parede pelo tipo de tijolo que ela possui. Porque no passado acontecia assim. Imagine que essa igreja fosse destruída por qualquer razão. Os que chegavam posteriormente aproveitavam os alicerces da parede e construíam outra parede por cima. Então o arqueólogo consegue saber qual parte da parede é de qual época, de acordo com o tipo de tijolo que a constitui. Entenderam o macete? Agora, ajudem-me aqui. Vocês conseguem perceber diferenças entre esses tijolos e esse aqui? Consegue ou não consegue? É nítida a diferença ou não é? Esses tijolos aqui estão mais gastos. Este aqui está menos gasto. E esse tijolo ainda é diferente desses aqui. Esses tijolos que estão aqui são do período herodiano, são do período de Herodes. Charles Warren, esse explorador, escavou os muros de Jerusalém em 1867. E ele descobriu uma coisa fantástica. Lembram a foto anterior onde nós estávamos? Ele escavou os muros da cidade e descobriu isto aqui. Abaixo dos tijolos herodianos havia uma parede de tijolos da época de Salomão. Então aquele muro tem pelo menos 3 etapas de construção. Lá em cima, a etapa construída pelos muçulmanos. Aqui, construída por Herodes. Estão vendo aqui o tipo de tijolo? E aqui, da época de Salomão. Se nós continuássemos escavando aqui, nesta direção, nós iríamos encontrar a porta dourada. Mas, infelizmente, Charles Warren só pôde escavar até aqui. Se nós subirmos esse morro e seguirmos viagem, vamos dar lá na porta dourada. Vocês percebem como que o terreno vai se elevando? Olha onde estava o chão na época de Salomão e onde está o chão hoje. Olha quanta terra vai se sobrepondo. Agora aconteceu um episódio que me chamou bastante a atenção. James Fleming. James Fleming é um arqueólogo. Ele dá aula no Albright Institute of Archaeology de Jerusalém. E em 1969,
ele estava tirando fotografias da Porta Dourada. Ele estava tirando fotos, bem de perto da porta. Se ele estivesse aqui, imagine que o púlpito, a tribuna, fosse a porta. Ele está tirando foto aqui. O que está aqui ao redor dele? O cemitério. Terra de cemitério é uma terra muito fofa. Às vezes há algum buraco e a pessoa pode cair. E ele caiu dentro de um buraco ali. Eu conheço uma história, dizem que aconteceu no Brasil, lenda urbana, que um sujeito, ele tinha que pegar o autocarro do outro lado do cemitério. Então ele dava a volta, para não passar por dentro do cemitério, para pegar o autocarro do outro lado. Mas um dia ele saiu muito atrasado do serviço e pensou, bom, se eu for dar a volta, eu vou demorar e vou perder o último autocarro. Então eu vou passar por dentro do cemitério. Estava escuro, de noite, e havia uma cova aberta. Ele não viu. E quando estava andando, pum, caiu lá dentro da cova. Coitado, tentou sair de todo jeito e não conseguiu. Pulou, mas ele não tinha medo dos mortos. Ele conhecia a doutrina bíblica, que os mortos dormem em Cristo Jesus, que não existe fantasma, que não tem nada disso. E como bom conhecedor da palavra de Deus, ele ficou tranquilo. Falou, o jeito agora é pegar a minha mochila, colocar no canto aqui para servir de travesseiro, vou deitar aqui, vou dormir. Amanhã, quando o dia amanhecer, o zelador do cemitério poderá ajudar-me a sair daqui. Tranquilo. E deitou no fundo da cova. Nesse instante ele ouve passos sôfregos. Alguém também apressado para pegar o autocarro. E ele pensou consigo, eu vou pedir ajuda a essa pessoa. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, esse pobre coitado, segundo infeliz, também caiu no buraco. E caiu de tal maneira que não viu o primeiro que já estava lá dentro. E ele também tentou sair. E depois de uns 3 pulos, o companheiro disse lá do fundo, você jamais sairá daqui. Para quê? Ele saiu em 2 segundos e chegou em casa antes do autocarro. Com James Fleming foi uma situação semelhante, mas ele não saiu correndo. Como eu disse a vocês, ele estava tirando fotografias da Porta Dourada bem de perto, de repente a terra cedeu e ele caiu. Quando ele caiu, ele tomou um susto. Quantos ossos estavam ali embaixo? Mas eu não quero que vocês tenham a atenção voltada para os ossos. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que James Fleming fotografou. Percebam que eu coloquei uma seta aqui. O que vocês conseguem ver aqui? O que é isso? E a pedra está no formato de quê? De um arco. A Porta Dourada está bem acima disto. E ali havia um arco. O que se deduz? Abaixo da atual Porta Dourada, existe uma outra Porta Dourada. Ele só tinha mais 2 poses no filme. Na época não havia máquina digital. Ele tirou então esta e tirou a segunda fotografia, que foi esta aqui. O arco aparece de maneira mais nítida aqui. Ele saiu dali, limpou-se, correu e foi pedir a autorização para escavarem o local. Mas por ser um cemitério árabe, e os árabes, os muçulmanos, têm muito respeito pelo cemitério, você não pode mexer ali. Principalmente perto da mesquita de Al-Aqsa, que é um território para os muçulmanos sagrado. Mexer ali poderia detonar a Terceira Guerra Mundial. A prefeitura, a Câmara de Jerusalém, mandou bloquear o local, não permitiu, infelizmente, as escavações ali, e a única coisa que nós temos deste achado são as 2 fotografias que eu mostrei para vocês. Mas elas já são suficientes para mostrar que embaixo da atual Porta Dourada existe uma outra porta. Vou mostrar um desenho. Aqui está a Porta Dourada atual. Aqui estão os tijolos de Herodes, que eu havia falado com vocês, lembram? E aqui estão os tijolos da parede do Templo de Salomão, que Charles Warren havia escavado. Então aqui você tem as 3 fases. O período muçulmano, século XVI, a parede do Templo de Herodes, que sobrou apenas um pedaço, porque nos anos 70 os romanos destruíram boa parte da parede, e a parede do período de Salomão. Eu havia mencionado também que, segundo Flávio Josefo, Herodes aproveitou os muros de Salomão e apenas contornou o que faltava. Então, na época de Jesus, quando Jesus chegou em Jerusalém,
A porta pela qual Jesus entrou era esta aqui embaixo, que hoje está escondida. James Fleming caiu aqui, onde estão os túmulos, e conseguiu tirar uma fotografia desse pedaço do arco. Foi aqui. Então, o que nós deduzimos cientificamente? Embaixo da atual Porta Dourada, existe uma outra porta também fechada, que data da época de Salomão. A mesma porta que ainda continuou existindo nos dias de Cristo, porque Herodes apenas fez os contornos. No ano 70, os romanos vieram, destruíram Jerusalém, bloqueando por completo esta porta. E nunca mais ela foi aberta. Posteriormente, outro grupo chegou, reconstruiu os muros por cima, construiu uma segunda porta logo acima daquela, porém, curiosamente, essa segunda porta também permaneceu fechada até hoje. Por que será? Bem, eu tenho uma razão. Por que esta porta estaria fechada? Eu já expliquei que é a mesma dos tempos de Salomão. Abram a Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 44, versos 1 e 2. E antes de ler o texto, deixe-me lembrar-lhes a pergunta que eu fiz logo no início desta palestra. Eu primeiro fiz uma afirmação, eu disse que eu creio porque sou cético. E completei, sou cético para acreditar em coincidências. Porque eu sei que pelas leis da matemática, lei da probabilidade combinada, a chance matemática de algo acontecer por mero acaso, por mera coincidência, é infinitamente remota. Nós temos provas arqueológicas que este texto de Ezequiel foi escrito por volta do 6º século antes de Cristo. E nesse texto que vamos ler juntos, aconteceu um episódio fascinante. Um anjo de Deus toma o profeta Ezequiel pelas mãos e leva Ezequiel em vários pontos da cidade de Jerusalém. E mostra a Ezequiel todas as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Veja, Ezequiel, o templo. Veja como o povo está na feira. Veja os muros. E quando Ezequiel chegou diante da porta oriental, Ezequiel tomou um susto. Porque a porta que dava para a banda do Oriente estava fechada. Vocês entendem o porquê do susto de Ezequiel? A porta oriental era símbolo de quê? Da salvação. Se ela estava fechada, logo não haveria salvação. Vamos ler o texto na íntegra como está na Bíblia. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o Oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela. Deixa eu explicar para vocês uma peculiaridade da língua hebraica. No hebraico bíblico, no hebraico antigo, não existe tempo verbal, existe modo verbal. Nas línguas ocidentais, como o português, o inglês, nós temos tempo verbal. Falamos de pretérito, de presente, de futuro. As línguas do Oriente Médio não falam de tempo, mas de qualidade do verbo, é modo verbal. E existem vários modos verbais. Um deles é o verbo forte. No hebraico, o verbo forte significa uma ação feita com muita violência. Quando a Bíblia diz que Caim matou Abel, ali tem um verbo forte. No hebraico, me sugere que Caim não simplesmente matou o irmão com uma pedra, alguma coisa assim, mas que ele desfigurou o rosto do irmão. Entenderam? Então, uma coisa no tempo forte significa uma coisa feita com grande violência. Aqui eu tenho um modo forte do verbo hebraico. Significa que aquela porta seria fechada com grande violência. Agora veja bem, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela. Por quê? Porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, e por isto permanecerá fechada. Curioso, a profecia não diz que um anjo entraria por ela. A profecia não diz também que um homem especial entraria por ela. Diz que o Senhor, Deus de Israel, entraria por ela. E após o cumprimento desta promessa, a entrada triunfal do Senhor, Deus de Israel por ela, ela deveria ficar fechada. 500 e poucos anos depois disto, Jesus desce, passa pela porta oriental e diz, em verdade vos digo, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
Cristo não é um anjo, Cristo não é uma criatura, Cristo não é um homem especial, Cristo não é apenas um grande profeta, um grande filósofo, Ele é Deus em forma humana. Ele passou pela porta dourada. E pouco tempo depois dele ter passado ali e dito, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, o que acontece? A porta permanece fechada. Até hoje fechada. E mais, a profecia foi tão absoluta, que se essa porta estivesse aberta, mesmo que a porta pela qual Jesus passou estivesse fechada, nós nunca saberíamos, porque ela está debaixo da terra. Mas Deus não permitiu nem que aquela que estava por cima fosse aberta. E aos muçulmanos manterem esta porta fechada, com o intuito de proibir o cumprimento da profecia, acabaram ratificando o cumprimento da profecia. Eu encerro esta pregação com dois elementos chave para você pensar. Primeiro deles, eu não sei quantos vieram pela primeira vez a uma igreja, ou quem veio porque algum amigo convidou, não sei. Mas o pastor aqui tem um desafio a você. Geralmente, quando você vem a uma igreja, você recebe um desafio. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. E você fala, não comece com essa conversa de religião, pastor, isso não é para mim. Eu espero que a pessoa que lhe trouxe dê de presente para você a minha palestra de sábado de manhã. Eu vou ver que todo mundo tem uma religião. Você vai ver isso. Mas eu não vou fazer um desafio a você de aceitar a Jesus, não. Primeiro vou fazer um desafio a você de me dar uma explicação mais racional para isso, a não ser aquela que existe um Deus no céu. Aplique aqui, conte para um matemático o que eu falei nesta noite, está sendo gravado, peça um matemático para aplicar a esta profecia, a lei das probabilidades combinadas, e fazer uma projeção matemática de qual a chance matemática desta profecia se cumprir por mera coincidência. Você vai se assombrar com o resultado. Então eu desafio você, dê-me uma explicação mais racional para isto, além daquela que eu tenho no meu coração, que existe um Deus no céu. Que é muita coincidência para ser apenas coincidência. Tem que ter um Deus ali. Esta é uma prova arqueológica de que as profecias se cumprem. E um raciocínio filosófico lógico. Se Deus foi fiel em cumprir as profecias no passado, por que não será em cumprir hoje? E mais, se você pensa que isso aqui é tudo, saiba que eu mostrei para você apenas um capítulo de uma grande enciclopédia de evidências bíblicas, que eu precisaria ficar não uma semana aqui com vocês, mas talvez 1 ou 2 anos, para dizer apenas uma parte das evidências. E isto não é uma hipérbole, é uma certeza. Há muitas outras profecias. Esta é apenas uma delas. Prova para mim que isso aconteceu por coincidência? Prova. Você não tem como provar. Existe um Deus por detrás dessa profecia. E se há um Deus por detrás dessa profecia, aí vem meu segundo elemento. Aí sim, eu não me furto ao dever de fazer-lhe um apelo. Jesus passou pela porta dourada, anunciando que as pedras clamariam que Ele é o Senhor. E até hoje, lá em Jerusalém, as pedras estão de maneira silenciosa, curioso, de maneira silenciosa, clamando a veracidade da palavra de Deus. Uma vez um pintor estava fazendo um quadro, e ele pintou a porta desse quadro com Jesus batendo ali, pedindo entrada. E um amigo falou, olha, o seu quadro ficou muito bom, era um crítico de arte, mas você cometeu um erro básico. Qual? Você não pintou maçaneta na porta. A porta está sem maçaneta. E ele disse, não foi um erro, foi proposital, porque esta é a porta do meu coração. Só existe maçaneta do lado de dentro. Quem está fora não pode forçar a entrada. Jesus hoje bate à porta do seu coração. Deixe-o entrar. E você vai ver os milagres que Ele vai operar aí dentro. E uma vez que Ele passar pela porta do seu coração, que se cumpra na sua vida o que aconteceu com a porta dourada. Que a porta do seu coração se feche para todas as coisas ruins deste mundo. Para todo o negativismo, para toda injustiça, para toda impiedade, para todo o ódio. E você vai ver o milagre que Deus vai operar na sua vida. Isto eu tenho certeza, não porque estudei, porque vivi. Esta parte eu não aprendi na teologia, eu vivi. Acredite nisto,
Ponha Deus à prova e você vai ver os milagres que vão acontecer na sua vida. Eu sou testemunha viva disso. Que Deus abençoe você.